Hoje, porque é quarta-feira, é dia de Eish. Eixe, já foi há tanto tempo. Já foi há tanto tempo que vimos pela vimos. primeira vez José Rodrigues dos Santos no ecrã, não é? Verdade. A primeira memória que tenho é de vê-lo em reportagem com um colete cheio de bolsos, algures no Kuwait, ou em Timor, ou na Bósnia. A pergunta é, o que é que guardava nos bolsos, José? Guardava dinheiro. Esse Dinheiro colete mesmo. essencialmente também comida, água, enfim. Não era sempre o É mesmo que atualmente colete. não vemos os repórteres com colete. Não era Não, sempre o mesmo. Normalmente agora vem depois. O colete O colete não era sempre o mesmo. era um colete que eu comprei na Austrália quando foi ao Lusitânia Expresso, e era um colete especial. Aliás, ele dizia lá Australian Adventure, porque Muito tinha bom. 32 bolsos, incluindo bolsos escondidos. Ora, Eu sabia que eram muitos. quem Eu sabia vai que para eram aquelas muitos. zonas, primeiro precisa levar dinheiro para se safar e para resolver problemas, e segundo, precisa levar o dinheiro bem escondidinho, porque Senão depois também é... porque pode haver um Pois. assalto, a situação é sempre mais complicada, de maneira que aquele colete... Há pessoas que acham que o colete servia para proteção. Não, aquilo não tem capacidade Mas na verdade de proteção. salvou-lhe a vida, de certa forma. Era, servia, E com, era para 30, isso. com 32 bolsos, mesmo que conseguisse saltar, demorava bastante mais tempo, não é? Sim, Andarem à estava- procura. E sobretudo o importante era que havia bolsos secretos, não é? E, portanto, Exato, aquilo claro. era um Ainda colete tem o muito colete. jeitoso. Tenho, já está todo rasgadinho, mas tenho. Isso tenho. é Mas peça de um- museu, quase. Eu acho incrível que seja sempre o mesmo. Mas Sim, eu sim. lavava o colete de vez em quando, não. Sim, claro. E comprado pelo próprio, não é? Exatamente, Sim, muito não tem bom. muita Não era, graça. mas é um Mas colete de também guerra. tem piada ter um colete com poeiras do Sim, Kuwait sim, e mais sim, 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 poeiras sim. de Angola. e Quando mais pensa poeiras nessa de época Timor. e a nível de trabalho, não é? E do que é estar no terreno e o que significou estar no terreno, fica com saudades. Não, eu continuo a fazer. Sim, Bem, a última que eu fiz foi a guerra na Ucrânia. Eu continuo a fazer. Mas não é uma questão de ter saudades. Quando eu estou a cobrir guerras, não faço aquilo por prazer. Aliás, é bastante penoso. Mas faço por sentido de dever, não é? E essa é a razão pela qual eu vou, e o melhor momento para mim é quando regresso e estou inteiro. Então diga-me lá Claro qual que é sim. o maior susto que já apanhou num ambiente desse género. Num cenário Não, desses. susto não. Nunca, não posso- nunca esteve em Quer dizer, risco, nunca... Quer dizer, risco É, sim, risco mas está, não é? muitas vezes quando nós estamos na situação, nós nem sequer nos apercebemos dele, só a Pois. posteriori é que percebemos, epá, aquilo foi muito perigoso. Uhum. Talvez o sítio onde no instante eu não tive medo nesse sentido, no medo de estar ali a querer me esconder por debaixo da mesa, isso não. Mas lembro quando os bombardeamentos em Bagdade, o espetáculo era de tal modo, o espetáculo entre aspas, não é? Era de tal modo violento à minha volta, em termos de barulho, de explosões e tudo isso, que eu me lembro que estava a fazer o meu trabalho e estava a tremer e pensava, mas eu estou a tremer porquê? Porque eu não estava a sentir medo, mas tremia de facto. Portanto, havia uma reação biológica. Tensão, não é? de- Talvez. Sim, Adrenalina. tremia, mas não, Sim, não, o seu não corpo sentia. percebia onde é que estava Sim, antes da sua sim. cabeça. E eu penso, e porquê é que eu não sentia medo? Tendo medo, obviamente, não é? Era talvez porque eu tinha uma missão, eu tinha um trabalho para fazer, então tinha que executar esse trabalho. Se eu estivesse ali como um civil, parado, a ver aquilo tudo acontecer, se calhar a minha reação seria um pouco diferente. Para todos os efeitos, o corpo reagia. Agora pergunta-me assim, qual é a situação mais perigosa? Eu diria que foi uma que não parecia nada perigosa, mas que era muito perigosa, que foi Timor-Leste. Na altura do referendo, era jornalista, ainda por cima tinha um problema que era o rosto de Portugal, porque eles viam o telejornal em Timor. Pois. Pois. E as milícias viam, quer dizer, para a cidadão timorense, Sim, sim. isto não era problema, claro, pelo contrário. Mas para as milícias indonésias, que muitos deles eram formados por timorenses, não é, que estavam basicamente comprados, isso era um problema. E, portanto, quando foi o cerco do Hotel Macota, dispararam sobre mim, eu sabia muito bem que era um alvo, pronto, e percebo que era realmente uma situação especialmente delicada. Sim. Eu calculo que num cenário desse género, uma coisa destas não aconteça muito, não é? Isto é demasiado engraçado. Vamos agora recordar os principais títulos da noite. Para quem não percebeu, Um isto foi um ataque de ataque de riso. riso que aconteceu num ambiente bastante mais controlado do que aquilo que estamos a Em falar, estúdio, que não é é? estúdio. Aí está muito mais... Estas coisas acontecem muitas vezes, fazem parte, e o José Rodrigues dos Santos é muito conhecido também por ter um estilo bastante descontraído. Isso é uma coisa que incorporou desde cedo na forma de trabalhar e de estar ali a enfrentar as pessoas, a dar notícias que muitas vezes são muito sérias. Sim, claro, cada um de nós procura tentar ser ele próprio, melhor. O outro segredo é nós não tentarmos fingir aquilo que não somos, não é? No caso desse episódio é interessante porque
é um fenómeno muito raro em televisão. Em rádio, acontecia muitas vezes, eu trabalhava em rádio e volta e meia, porque nós nem em rádio tínhamos às vezes a impressão de que ninguém nos estava a ouvir. Exato, porque não havia imagem, Exatamente, claro. não. Portanto, Nós os momentos em que a coisa podia descambar eram muito frequentes. Em televisão, não. Nós temos a noção de que as pessoas nos estão a ver, Sim, não é? sim. E mais ainda, se eu disser uma asneira, em rádio ninguém está a ver a minha cara. Portanto, amanhã eu vou preço, ninguém... Pronto, Sim, sim. Já em foi. televisão, não. Isto Nos fica dias de hoje marcado. também já Nos não é dias bem que correm assim. já não é bem Pois assim. Ainda Sim, hoje é verdade. aconteceu que há... Bom, enfim. Exato, não me lembro. E deste episódio, lembra-se certamente. E é cheio de styles que termina o telejornal. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Há quem diga que é o pivô com mais style da nossa televisão e já há tantos anos no... Este aqui foi muito comentado, Mas Estes não percebo estes porque- trocadilhos surgem naturalmente ou pensa neles Sim. antes da peça ir para o ar já? Não, quer dizer, depende, obviamente. Quando eu vi que eram o Styles a cantar e tal, obviamente que ele ia, pá, isto aqui dá uma ligação. Às vezes é uma coisa que ouço mesmo nas últimas palavras Exato. da reportagem. E aproveita para pegar. Exatamente, e portanto, mas é verdade que eu sigo um princípio salutar, que é de um profissional de televisão e de rádio, que é os bons improvisos preparam-se. É verdade, nós claro. também Sim, aprendemos sim, isso. verdade, é verdade. E tenho uma curiosidade também a respeito do pescar de olho. Se isso foi planeado, pensado ou começou a acontecer naturalmente? Não, isso começou a acontecer na rádio, eu trabalhava na rádio, e na altura, Curiosamente. na BBC, e as pessoas, mas porquê é que estás a fazer isso? Se ninguém Se está a ninguém te ver. está a ver. Sei, pá, está bem, mas faz parte de comunicação, da mesma maneira como nós estamos a rir. Claro. Porque é que estás a rir se ninguém está a ver? Está bem, mas depois Sim. isso Ajuda a ter o transparece flow, na voz e exatamente. tal. E mexemos portanto. as mãos e tal. E depois acabei por transportar isso para a televisão. Eu não posso deixar ir embora sem que comente aqui este momento que também foi bastante Icónico. famoso. Boa tarde. Morreram todos. Isto Eu acontece a que rimo sempre, eu sei propósito. que não tem graça. E como é que depois reage a essa curiosidade que tenho, a todo o burburinho que isto causa? Pensa assim, missão cumprida, porque era mesmo isto que eu queria, Exato. ou fica atrapalhado? Ora bem, em bom rigor, nem sequer o percebo, porque eu tenho há uma coisa que é importante. O meu último romance, o Protocolo Caos, fala sobre as redes sociais e o papel delas e tudo isso. Mas o que é interessante é que eu nem sequer sei entrar numa rede social. Isso tem Nós graça. ensinamos aqui num instante, se for preciso. Aqui nada, Damos um podemos curso. fazer, sim. Pois, mas mas vamos lá ver, também o desinteresse, o não saber resulta de um desinteresse. Não tenho interesse, não é? Sim, exato. E interpreto muitas vezes as redes sociais como locais de ódio pronto, e malsãos. E, portanto, não tenho um particular interesse. De maneira que depois falaram-me que havia uma polémica sobre uma polémica, outra gente comentava, viralizou. Não se apercebeu. Ou seja, na verdade não têm a noção da real Do dimensão. alcance. Não, pois as minhas filhas falavam-me, ok, está bem, tudo E bem. elas lidam bem com todas Não, estas estavam questões. divertidíssimas, estavam a Elas divertir adoraram. aquilo, não é? Muito bom. Estamos a chegar ao fim, mas eu tenho uma pergunta que fazer. É quase uma coisa pessoal. Já dissemos há bocadinho que foi o meu professor. diabo. E nós sabíamos, ai, na ai. altura comentava-se nos corredores, Ele vai contestar uma nota. alguns alunos gostavam de se sentar na primeira fila e levavam os livros do professor e punham assim na mesa. Eu queria perguntar se, em ponto número 1, reparava nisso, nesse gesto estratégico, e ponto 2, se aquilo resultava, se surtia algum efeito. É que o Renato Se- tem lá 15 livros em Não, casa não. que não leu, mas que punha se sempre sentia estrategicamente. sensibilizado ao próximo daqueles alunos porque eles estavam a ler um romance seu e se percebia que aquilo era feito com uma estratégia em mente. Eu confesso que nunca vi. Nunca vi. Passa nunca tudo muito vi. ao lado, é engraçado. Não, nunca vi. Nunca se Nunca vi. apercebeu. Não. Mas- Mas está-me a dar uma novidade. Não, mas acontecia, nós tínhamos colegas que Ok. chegavam lá e punham-se na primeira Punham o fila. livrozinho. Olha que isso, professor, estou a ler. São tempos de que têm saudades. Era muito bom professor José Rodrigues dos Santos, não estou a dizer isto para engraxar, mas de facto era muito prestável e muito próximo. Tem saudades de dar aulas? Quer dizer, há uma parte que eu gosto, mas a minha experiência ao fim já na parte final, eu dei aulas durante 25 anos e abandonei alguns anos por causa justamente dos livros, que eu tenho que viajar muito, porque vou para feiras de livro, vou para lançamentos de livro, ou conferências em todo o mundo, e de maneira que não é possível estar a viajar e estar a dar aula, quer dizer, isto é antes do Zoom aparecer, claro. E de maneira que, bom, deixei. Mas na fase final, nos últimos 5 anos, o trabalho estava-se a burocratizar muito e há pessoas que se queixam, e acho que no secundário é muito pior. Portanto, a quantidade de trabalho, que não era o trabalho de preparar a aula, Que não é o ensino propriamente dito, exatamente, não é? e portanto Sim. aquilo perdeu a graça. Eu detesto o trabalho burocrático e de repente tinha que estar ali a fazer textos só. Quem é professor percebe isto, sobretudo dizem que no secundário é 10 vezes pior que na universidade, e na universidade já estava a ficar um bocado pesadelo, de maneira que
não tenho saudades dessa parte. A parte com os alunos, com certeza, mas a parte das avaliações era chata, de facto. Mas a parte pior era a parte burocrática, tornou-se um verdadeiro inferno. Eixe de hoje aqui no T3, sempre à quarta-feira, com José Rodrigues dos Santos. Depois pode ver tudo nas redes sociais, nas tais. O José não vai nas ver. tais que o José não tem. Não o deixamos ir embora, isto é espremer ao máximo. Queremos saber como é que vai ser o seu Natal. Como é que são os seus Natais, em regra geral, e como é que este ano vai ser? Bom, o meu Natal, normalmente, é sempre com a família toda. Muita gente. Muita gente, sim. Quer dizer, depende depois, mas depois quando as pessoas começam a viajar ou a vir para outros países já começa a tornar mais difícil. Mas sim, e normalmente, em 2/3 das vezes, sou eu a apresentar o telejornal. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que é apresentar o telejornal no dia de Natal? Porquê é que lhe calha sempre assim? É na noite de Natal da Consoada mesmo ou no dia 25? Não, 24 Normalmente é à noite. 24 e 25. 24 e 25. Normalmente é o 24 e Dos dois, 25. sim. Este ano vai No ser dia assim. 24 temos muito poucos espectadores, porque as pessoas, e corretamente, quando chega à Estão noite com a sua família, da véspera, desligam a televisão Claro. e fazem Pois é, elas muito está tudo bem. a jantar. Eu também faço a mesma coisa. Mas nós também sabemos que há pessoas que não fazem isso, até porque estão sozinhas. E há pessoas Exato. também que trabalham também e diários também estão. Claro, Não, tem e há que pessoas que estão estar sozinhas em casa. Certo, exatamente, E há pessoas que estão Que sozinhas acompanham em a casa televisão, numa sim. noite que é terrível estar sozinho em casa, de modo que também tenha noção disso. Aliás, há sempre uma mensagem especial para essas pessoas nesse telejornal específico, quando sou eu a apresentá-lo. Mas desde que me nasceu a neta, eu tenho que viajar mais, de repente já estou a fazer menos o telejornal no Natal, por exemplo, nesta véspera de Natal não vou fazer, mas obviamente que a fava me vai cair no próximo ano. Vocês também vos acontece. Quando o José Rodrigues dos Santos diz uma neta, eu fico. É que me lembro. Como assim já tem uma neta? É que está informal. O José Rodrigues dos Santos tem que nos dar os contactos Verdade. do médico, do cirurgião, qualquer coisa que lhe faz o botox. Isto é uma coisa absolutamente milagrosa. José Rodrigues dos Santos esteve connosco à conversa aqui hoje a propósito deste O Protocolo Caos. Já está nas bancas. É o último romance. Um excelente presente de Natal. Muito obrigado por ter vindo Obrigada, aqui. José. Obrigado. Grande abraço. E bom Feliz Natal. Natal. Obrigado. Natal. Feliz Natal também para si.